Boa tarde, pessoal. Nos encontramos aqui 2h30 da tarde, 2 horas na verdade, entre 2 e 2h30 da quarta-feira para tratar de assuntos relacionados com investidor de longo prazo. Eu geralmente trago um convidado. Hoje eu vou fazer de uma maneira um pouco diferente. Eu vou fazer de um jeito parecido que eu já faço nas minhas redes sociais. Eu respondo perguntas diariamente no meu Instagram. O meu Instagram é @thiagogreis, Thiago sem H. E eu vou responder perguntas. Eu acho que nada mais útil do que nós profissionais respondermos questionamentos de quem está começando ou quem já está dando os primeiros passos. Então eu recebo, aqui está o meu Instagram ligado, estou vendo ali na tela, eu recebo um monte de perguntas de vocês todo dia, olha só. E eu vou responder algumas aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Thiago, fala um pouco sobre tag along e free float. Bom, são dois assuntos diferentes, né? Tag along, ações com tag along são aquelas ações que quando você compra, se elas mudarem de mãos, de controle, o controlador é obrigado a compartilhar às vezes ou 80% ou até 100%, caso de Novo Mercado e algumas outras empresas, do valor que ele recebe. Então, vamos supor que você é acionista de uma empresa que tem tag along e vem um concorrente e faz uma oferta de compra daquela empresa, ele negocia com o controlador um preço de 10 e se tiver tag along, você vai receber um percentual desses R$10 por ação que o controlador está ganhando, geralmente entre 80% até 100%. Ações do Novo Mercado é obrigado a pagar 100%. E free float, reparem que tag along e free float são dois assuntos totalmente diferentes, tá? Free float é quantos por cento das ações estão livres para negociação. O que são ações livres para negociação? Basicamente aquelas que não pertencem ao controlador ou não participam de nenhum bloco de controle, tá bom? Então, vamos pegar o exemplo da Petrobras. Pertence ao free float as ações que não pertencem à União. Se você é um acionista, por mais que você seja um acionista de longo prazo e não pretende vender, as suas ações participam do free float. Isso é muito importante lembrar, né? Que não basta você ser um acionista de longo prazo, sua ação pode até na prática não estar sendo negociada no mercado, não estar à venda no curto prazo, mas as suas ações, nesse caso, participam do free float. Aqui o Renato Santana pede uma dica de podcasts de fora, tá? Eu dou a dica de um podcast muito legal, chama 5 Great Questions, 5 grandes perguntas, né? Geralmente o dono do podcast lá, o apresentador do podcast, ele faz 5 perguntas para um investidor, geralmente alguém bastante experiente e que tenha bastante a adicionar, e são perguntas muito boas. Então eu recomendo esse. Tem também o do Meb Faber, né? Mebane Faber, é um cara bem legal também, eu só esqueci o nome do podcast dele, mas é bem bacana, eu recomendo esses dois podcasts de fora. O Rafael Homem pergunta, a dívida de Taesa te incomoda? Não me incomoda, é uma dívida que ela é bilionária, mas na hora que você compara com a geração de caixa da empresa, é uma dívida totalmente administrável, administrada, se não me engano está abaixo de 2 vezes dívida líquida EBITDA, e a empresa tem uma previsibilidade gigante, então se ela ficar sem fazer investimentos e também obviamente sem pagar dividendos, em pouco tempo ela zera essa dívida. A última preocupação do acionista de Taesa deveria ser a dívida, tá bom? Eu sei, isso é muito importante falar, porque muitas vezes as pessoas veem uma dívida lá de 2, 3 bilhões de reais e são números elevados, né? 2, 3 bilhões, mas é importante você comparar com a geração de caixa que tem aquele negócio. Se o negócio gera 1 bilhão de reais em caixa e tem uma dívida de 2, a dívida não é tão grande assim. Então é muito importante você ter um senso comparativo, por isso que é muito importante dar uma olhada em indicadores. Obviamente que indicadores não são tudo, mas os indicadores eles te dão vamos dizer assim, um sabor do que está acontecendo naquela empresa. Quando você olha os indicadores da Taesa, você vê que é uma empresa ultra saudável. Vamos ver. Vou pegar aqui outras perguntas. Deixa eu ver aqui. Algumas perguntas de casos específicos. Já falei de Taesa. Olha aqui, geralmente uma OPA faz o preço da ação subir ou cair. Geralmente, né, obviamente que existem exceções,
o preço das ações sobe numa OPA, porque o que acontece quando faz uma oferta pública de ações, né? Quando uma OPA é uma oferta pública de aquisição das ações que estão a mercado, o que acontece quando isso acontece, quando acontece uma OPA, quem está comprando tem que pagar um preço, um pedágio, vamos dizer assim, um preço acima do valor de mercado. E obviamente que as outras ações, se tiverem tag along, que eu falei agora há pouco, elas tendem a subir, porque uma OPA abaixo do valor de mercado não faz muito sentido. Na minha vida eu só vi uma única OPA que foi abaixo do valor de mercado, que foi o JP Morgan comprando o Bear Stearns durante a crise de 2008, em que eles compraram um valor abaixo do valor de mercado porque a situação estava muito complicada, era justamente a crise de 2008, né? Mas assim, geralmente as OPAs são acima do valor de mercado. Acho que o exemplo recente, óbvio que ainda estamos vendo se vai de fato ocorrer ou não, a OPA da Comgás. E as ações subiram 20% da Comgás, né? Aqui, ó, tem um perfil mega conservador para investir. Como mudar isso? Eu acho que muitas vezes o brasileiro não é que ele é conservador, ele entrou pelas portas erradas nos ativos de risco. Né? Existem várias portas para você, nos ativos mais arriscados, né? Não vou nem chamar de risco, porque eu sempre falo, né? Ações são arriscadas no curto prazo, não ter ações é arriscado no longo prazo. Né? Você pega quase todos os mercados do mundo, aliás, todos os mercados do mundo, nos últimos 100 anos o investimento em ações superou os títulos de renda fixa. Então, para o investidor de longo prazo, o investimento em ações ele se paga. Mas muitas vezes as pessoas entram pelas portas erradas. Eu acho que um caminho para você que está começando entrar no mercado de capitais é através dos fundos imobiliários. Eles são ativos imobiliários, né, como o próprio nome diz. Todo brasileiro entende um pouco, então você está comprando algo que você consegue tangibilizar. São imóveis localizados nas principais praças de São Paulo, Rio. Então são imóveis que provavelmente você conhece, nem que seja de nome. Então você está comprando um ativo que você tem uma certa tangibilidade até física. Segundo, paga dividendos mensais, isso ajuda a educar. E também é menos volátil, né? Os fundos imobiliários são bem menos voláteis. Alguns fundos imobiliários, inclusive, têm muito mais característica de renda fixa do que ativos imobiliários em si, principalmente aqueles que têm ativos de certificados de recebíveis imobiliários, que é quase assim renda fixa, né? Obviamente que tem riscos de não pagamento daquela dívida com colateral na maior parte dos casos. Esse risco é muito pequeno, mas existe. Obviamente que numa carteira pulverizada esse risco se torna diminuto. Né? De cabeça, o fundo que teve o maior default foi em 6% do total. Então, se você tem 10 fundos, é muito difícil você ter uma perda relevante, mesmo investindo em títulos que têm, em fundos imobiliários que têm certificados de recebíveis imobiliários. Onde você investe sua reserva de emergência para oportunidades? Renda fixa. Renda fixa é muito bom para quem não quer correr riscos e quem quer liquidez. Eu sou um amante da renda variável, eu falo de fundos imobiliários, eu falo de ações, eu falo de small caps, eu invisto em tudo isso que eu falei, ações estrangeiras também, mas uma coisa que eu não vou negar é que tem volatilidade. Né? Obviamente que essa volatilidade no longo do tempo ela vai sendo minimizada. Né? O mercado ele é muito volátil no curto prazo, no longo prazo ele não é tão volátil. Acho que um exemplo foi ano passado, tivemos greve dos caminhoneiros, eleição, de ponta a ponta, a bolsa subiu, acho que ali entre 15% e 20%, se não me engano. Então teve uma valorização dos ativos de ponta a ponta. Quem olha só o começo do ano e final pensa que não tem muita volatilidade. É exatamente isso que acontece com ações. No curto prazo tem muita volatilidade, tem dia que o mercado sobe, tem dia que o mercado cai, mas no longo prazo as ações são menos voláteis do que muitos iniciantes imaginam. Então esse é um jeito de você que se julga uma investidora conservadora dar os primeiros passos na renda variável. Comece com fundos imobiliários que têm menos volatilidade. Eu acho que é uma excelente porta de entrada e o número de investidores de fundos imobiliários no Brasil tem crescido de maneira muito forte. Só alguns números. Nos últimos 12 meses, o número de investidores dobrou em fundos imobiliários. Olhem só como o interesse por fundos imobiliários está aumentando e muitos desses investidores são investidores que têm justamente essa característica. Estão dando os primeiros passos na renda variável. Vamos lá. Mas
Desculpa, você voltou ali, voltando à sua pergunta, onde você investe sua reserva de emergência? Fundos de renda fixa, né? Eu particularmente invisto em fundo de renda fixa. O que eu busco no fundo de renda fixa é uma taxa de administração baixa, vamos dar números aqui, menos de 0,5%, tá? Liquidez imediata, eu quero poder ter acesso a esse dinheiro na hora que eu quiser, então liquidez de até 24 horas, né? E terceiro ponto, eu quero pós-fixado e não pré-fixado, nada conta pré-fixado, tá? Eu acho que quem quer investir em títulos públicos talvez faça até mais sentido o pré-fixado hoje por conta da gordura ali que tem nas NTNBs longas. Mas isso é outro assunto. Por que eu quero pós-fixado se eu gosto mais de pré? Porque o pós-fixado não tem volatilidade. Se eu quero, na minha carteira eu já tenho muita volatilidade na parte de ações. Quando eu invisto na renda fixa para uma reserva de emergência, o que a gente não quer é justamente isso. A gente não quer volatilidade. E quando você investe nos fundos de pós-fixados, não existe volatilidade. Então, essa é a sugestão que eu dou para você que busca aplicar sua reserva de emergência. Que, inclusive, eu recomendo você, antes de investir em ações ou fundos imobiliários, tudo que eu falo aqui, constitua sua reserva de emergência. E aonde que eu recomendo você botar fundos de renda fixa, pós-fixado, taxa de administração competitiva e também que tenha liquidez imediata. Essas são as características, tá bom? E hoje em dia, só complementando, hoje em dia várias plataformas disponibilizam vários fundos com essas características. Então, no passado era um pouco mais difícil, principalmente por conta das taxas altas. Acho que hoje os fundos estão com taxas bem competitivas. Olha aqui, uma pergunta boa. O que acontece se o fundo imobiliário for liquidado? Isso já aconteceu com um fundo de shopping center aqui em São Paulo. Basicamente foi vendido o imóvel e o capital da venda foi distribuído para os cotistas. Foi um bom negócio para os cotistas, no sentido de que foi vendido por um preço acima do que era o valor de mercado na época. Então, quem comprou, a maior parte dos investidores, se não me engano, quase todos saíram com lucro. Então, é isso que acontece. A propriedade é vendida e nessa venda o dinheiro é distribuído na proporção. Se você tem 1% do fundo, você vai receber 1% do valor da venda. Então, é isso. Obviamente que muitas das vezes existem assembleias para aprovação disso daí, tá? Então é uma coisa que existe participação dos próprios cotistas. Aqui, o que uma empresa perde efetivamente quando o valor de suas ações cai? Essa é uma excelente pergunta. Na maior parte dos casos, as ações elas caem com o sobe e desce do mercado. Saiu uma notícia de desemprego nos Estados Unidos, ou acontece um ato terrorista, infelizmente, em algum lugar. Geralmente as ações caem por conta não de perda de fundamentos, mas por conta de ruído de mercado, isso é normal. Mas existem casos, como recentemente o da Vale, e daí eu não quero discutir se teve exagero ou não, mas de fato as ações da Vale caíram porque teve uma perda patrimonial de produção para a empresa, fora os potenciais danos jurídicos que ainda não estão revelados. De fato, a Vale valia depois do acidente menos do que valia antes. Ponto. Acho que isso é consenso de todos. A discussão é quanto, né? Existem várias pessoas fazendo conta, dá para fazer todo tipo de conta, mas de fato vale menos. Então tem que separar o que é uma queda estrutural do que é uma queda, vamos dizer assim, conjuntural, né? E olha que o primo rico chegou aqui do lado. Então é basicamente isso, pessoal. Na prática, quando a ação de uma empresa cai, se nada aconteceu, se não for por um motivo óbvio, ou por um motivo que de fato é operacional, isso não impacta em nada. Porém, existem alguns casos em que as ações caem por conta de algo operacional que aconteceu. Você precisa, como investidor, saber distinguir o joio do trigo. Eu diria que, na maior parte das vezes, as ações caem por volatilidade extra do mercado e não porque necessariamente aconteceu qualquer tipo de dano ao patrimônio da empresa ou à sua capacidade de gerar fluxo de caixa. Aqui, ó, venda coberta. Vale a pena? Imagino que você esteja falando de venda coberta de opções, tá? O chamado covered call. Eu não faço muito, já fiz mais no passado. Eu recomendo que se você for fazer, você faça pensando numa estrutura tributária que seja competitiva, seja através de um fundo, um clube de investimento. Fazer na pessoa física eu acho que não vale a pena por conta de questões tributárias, tá bom? Então eu não gosto muito. Não é uma operação que eu tenho feito ultimamente,
não tenho nada contra, eu acho que é uma forma de rentabilizar a carteira, porém não é algo que me interessa ultimamente, mas eu não sou contra não, acho que é uma forma de remunerar a carteira, obviamente que você vai estar perdendo upsides em algumas circunstâncias, tá bom? O que você acha das microcaps? Essa pergunta aqui é do Rodrigueira96. Estou fazendo aqui perguntas no meu Instagram, né? Se você está chegando agora. Microcaps são as empresas de, como o próprio nome diz, microcapitalização. São empresas muito pequenas. Vou citar alguns nomes que talvez você nunca tenha ouvido falar. Senior Solution, Metiza, Shoes, Eternit, Forjastaurus, provavelmente você ouviu falar porque teve no noticiário de maneira intensa recentemente, nos últimos meses. Essas são empresas que podem ser consideradas microcaps, são empresas que têm valor de mercado muito abaixo da média, sequer fazem parte do índice Bovespa, sequer têm liquidez para entrar em índices como o IBRX ou qualquer outro índice que represente as maiores empresas. São empresas muitas vezes que não estão, vamos dizer assim, no dia a dia do consumidor, como um produto, né? Muitas vezes são fornecedoras de negócios para outros negócios, como quase todas as empresas que eu citei. Então, provavelmente você não conhece elas como consumidor. Vale, Petrobras, Ambev, Itaú, Bradesco, essas empresas vocês conhecem, estão no dia a dia, né, de vocês, mas as microcaps, elas são empresas de capitalização menor. Geralmente são empresas mais voláteis, e também tem upsides maiores, né? Então, uma empresa como Unipar, que multiplicou por 10 vezes o preço, é mais fácil isso acontecer do que uma empresa como a Vale, né? Ou o Itaú. É mais difícil uma empresa que vale 200 bilhões valer 10 vezes mais. Passaria a valer 2 trilhões de reais, o que não faz muito sentido para a geração de caixa que aquele negócio tem, né? Então, é muito mais difícil você crescer uma grande empresa do que é crescer uma empresa menor. Pega mais uma aqui. Tiago, o que você acha do momento atual das ações no Brasil? Essa é a última pergunta, ótima pergunta. Vamos falar das principais categorias que eu analiso, tá? Então, fundos imobiliários eu acho que está na média bem precificado. Ações small caps, tem algumas para procurar. Eu acho que tem algumas joias que estão ali, é difícil, mas tem. Ações das empresas do índice, o que a gente vê é uma divisão aqui bem clara. Você tem empresas como as empresas de commodity, que estão com múltiplos baixos, mas tem os riscos de commodity que a gente viu que existem. Nos últimos 10 anos teve commodity que caiu mais de 80%. Né? O preço do petróleo chegou de $150 para $30. Então, existe esse risco e na hora que o preço da commodity cai, a lucratividade da empresa que produz vai para o vinagre, né? Então, essas empresas elas estão com múltiplos baratos, mas tem esses riscos. E tem as boas empresas ali que estão sendo negociadas num patamar que eu julgo elevado. Ambev, Localiza, empresas que são muito bem geridas, mas que, no meu entender, elas estão sendo precificadas num patamar acima do que eu gostaria. E existem os bancos ali no meio, que tem uma rentabilidade boa e que ainda não negociam no múltiplo alto. Então, existem algumas empresas interessantes, mas você tem que vasculhar setor a setor. O setor elétrico, acho que tem algumas operações interessantes, setor financeiro tem algumas coisas, mas algumas empresas de consumo estão extremamente caras. Aonde que eu vejo boas oportunidades maiores hoje, inclusive, são nas ações americanas. Tá? Eu não quero entrar na questão de câmbio, porque fazer planejamento, fazer qualquer tipo de previsão de câmbio é sempre complexo. Tá? Mas eu vejo hoje empresas americanas sendo negociadas a múltiplos mais interessantes, na média, que boas empresas do Brasil. Então eu tenho preferido investir nas empresas americanas hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui se encerra mais um programa Fundamente-se e nos vemos semana que vem.